Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa Conexão Mente-Corpo. Todas as quartas-feiras trazendo um conteúdo diferente aqui para nossa reflexão, para nossa consciência, né? E o tema hoje é instigante por quê? Porque se tudo correr bem, eu e você envelheceremos. É desafiador, né? Porque ninguém quer envelhecer. Porque a gente vive numa sociedade que, imagina, de brilhos, né? De físicos, materialmente falando, mas envelhecer é um processo absolutamente normal, por mais que queiramos ou não, aceitemos ou não, faz parte do jogo da vida, e faz parte das pessoas que chegaram até os 60, porque muitos só não fazem quem não chegou, acima de 60 ou mais, faz parte do envelhecer. E tem um termo chamado envelhecência. O que é a envelhecência? É um termo utilizado para a gente... É um período de preparação da vida adulta para a velhice. Esse é um termo utilizado, envelhecência. Assim como a adolescência, a gente se prepara da adolescência para a vida adulta. A adolescência é isso, né? A vida infantil para a vida adulta. A envelhecência é isso, nós adultos nos prepararmos para a velhice, é inevitável, se tudo correr bem, né? Se a gente não morrer antes, se a gente não for pega na curva. E faz parte da lei da impermanência do universo. A gente tem que aceitar. E é muito interessante, porque segundo os pesquisadores, nós temos 4 idades do nosso organismo, né? A primeira é a cronológica. A cronológica é a do calendário, né? A data que nós nascemos, essa é a cronológica. Isso ninguém nos tira, né? Nascemos dia tal, temos X anos. Eu tô com 57 anos. Ainda falta 3 anos para eu entrar eu estou na envelhecência, né? Nesse período que entra, né? Que antecede a velhice. E a primeira idade é a cronológica, que é o que eu falei, depois a biológica. E a biológica está diretamente relacionada com questões, as condições das células mesmo do organismo, é individual. Cada um tem as questões genéticas e hereditárias, né? Então isso a gente chama de biológica. A terceira idade do nosso organismo é a psicológica, ou seja, a maturidade, a resiliência, como lidamos com as situações, a história biográfica, as relações traçadas ao longo da vida. Essa é uma idade que a gente chama de idade psicológica, se a pessoa tem maturidade ou não. Também tem a ver com o cognitivo, também está relacionado com uma relação mental do processo cognitivo. E essa idade, a idade psicológica do nosso organismo, ela está diretamente ligada também aos aspectos que nós elaboramos a nossa vida, de que maneira lidamos com as nossas existências, com as nossas frustrações, a maturidade, né? A nossa criança ferida, guardadinha, por mais idoso que nós sejamos, tem uma criança guardada ali, ressequida, será que ela foi elaborada? Será que é uma criança feliz? Então essa é a idade psicológica. E por fim, a idade social, que está diretamente relacionada com a cultura de uma determinada sociedade. Por quê? Porque tem sociedades diferem, né, da jovialidade e da velhice. Tem pessoas que tem sociedades que valorizam a pessoa idosa, tem outras que não. A nossa cultura específica aqui do Brasil
nós não valorizamos a ponto. Os índices são assustadores. O Brasil, durante uma pesquisa, é o pior lugar para se morrer na velhice. Só ultrapassado pelo Uganda, olha só. A Uganda, que é um país da África, que agora, recentemente, ultrapassou nós. Então, assim, agora, muito recente a questão de cuidados paliativos, né, no Brasil. Então, essa morte na vida da velhice, enquanto idoso, ela é muito terrível aqui no Brasil. Então, assim, 1 em cada 9 pessoas do planeta tem, né, mais de 60 anos ou mais. Então, a população do mundo está envelhecendo. Aqui no Brasil, em 10 anos, gente, nós envelhecemos 55% em 10 anos. Isso representa 12% da população do Brasil. É muita gente. Então, é um novo paradigma que se apresenta aqui, né? Naquela pirâmide social. Né? Antigamente era uma pirâmide grande de criança, hoje a fertilidade no Brasil diminuiu. São dados de políticas públicas importantes para que a gente veja como envelhecer, como passar para essa envelhecência, o que tem de necessidade a população. Né? Então a gente vai entrar. Então o Brasil está em franco envelhecimento, essa que é a realidade. E assim, de alguma maneira, a expectativa de vida em 2019 era na faixa, aqui no Brasil, era na faixa de 76 anos. Então assim, por exemplo, antigamente as pessoas morriam com 55. Meu pai foi um deles que morreu em 74 com 55 anos, 55, 56 anos. Então as pessoas morriam, mas por que teve essa longevidade? É muito por conta do aumento dos cuidados na saúde, das informações, dos meios tecnológicos, da indústria farmacêutica. A longevidade é um fato. Não significa necessariamente que teremos saúde, né? Isso que é o pior, porque as 3 doenças que pegam o idoso, as cardiovasculares, questões do coração, AVC, as questões cânceres e as demências. São as 3 principais doenças que pegam o idoso. E a gente tem, assim, questões de falar, poxa vida, enquanto que a questão da senescência, o que é senescência? É esse envelhecimento normal do desenvolvimento humano, né? Então nós vamos perdendo algumas capacidades funcionais naturais do ser humano, do organismo humano, né? Então é diferente da questão da senilidade. Esse termo senilidade foca essas patologias que eu citei aqui, principais, né? Que faz parte ela potencializa o idoso a essas doenças. Então, nós envelheceremos, mas temos muitas probabilidades de contrairmos doenças. E aí que mora o perigo. Não mora o perigo, é aí que traz a consciência. Por que falar desse termo? Por quê? Porque a gente precisa se preparar para essa fase. Eu gosto muito de uma médica paliatista, que ela é geriatra, que é a doutora Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, e ela, no último livro dela, que era Para a Vida Toda Valer a Pena, ela faz um tratado, sabe? E eu gosto da maneira que ela escreve, ela faz um tratado para se ter uma velhice feliz, com alegria. E ela fala assim, olha, eu e você temos aí 40 anos, então eu reduzo um pouquinho a minha idade e você se ajeita na sua aí, e nós marcamos uma viagem para o deserto do Saara daqui 30 anos, hein? Então, se nós estamos com 40, aos 70 anos nós vamos para o Saara, o deserto do Saara. Poxa, aí chega na véspera do grande dia,
as pessoas que estão ali naquele grupo que marcaram essa viagem, elas não se prepararam. Logicamente que o deserto aqui é uma analogia nessa envelhecência, certo? Então muitos não trouxeram, poxa, eu não sabia que era tão quente, eu não sabia que fazia frio à noite, nossa, precisava de protetor solar, nossa, precisava de uma roupa mais confortável, precisava de água. Então assim, as pessoas não se preparam para essa idade que deveria ser uma idade de ouro, idade dourada. Ah, Marisa, não vem falar que é fácil aceitar. Não é fácil, mas a gente precisa aceitar. Essa que é a realidade. Precisamos aceitar porque faz parte do jogo da vida. Todos nós, se tudo der certo, envelheceremos. Olha que loucura, né? Infelizmente o Brasil tem uma taxa muito grande de mortalidade e idade produtiva masculina. Eles nem chegam na velhice, né? Muito triste esse know-how do Brasil. Então assim, uma pergunta aqui do telespectador, no caso da demência, nós idosos, quais são os sinais ou sintomas nos idosos? Como se precaver? Nós vamos falar sobre isso. Existem alguns mandamentos, viu? Mandamentos para a gente ter vamos dizer assim, uma longevidade, né? O primeiro mandamento, eu não vou pôr números, mas assim, a gente já falou várias vezes, né? A primeira coisa é uma atividade física. É fundamental sacudir o esqueleto. É fundamental sacudir o esqueleto. Mas antes de falar dessas atividades, essas práticas, né, esse mandamento da longevidade, eu gostaria de falar dos aspectos que afetam o idoso. A pessoa idosa, ela vai ter quais são as principais alterações fisiológicas da pessoa idosa. A principal do envelhecimento, a pele, que é o órgão mais afetado, um dos primeiros, né? Então vai tendo quedas, né? Vai tendo as rugas. Então a pele, a capacidade auditiva, a capacidade visual, as papilas salivares vão perdendo o sabor. Absolutamente a diminuição da água corporal. Enquanto as crianças têm 70%, os idosos têm 56%. Por isso que é importante a ingestão de água. Outra coisa que vai perdendo a capacidade dos órgãos, naturalmente, é mais lento. Então, tudo isso, gente, a diminuição do tônus musculares. Por isso que a gente precisa preparar a envelhecência para isso. Porque um corpo preparado, ele vai ter muito mais condições de, pelo menos, se tiver ser acometido daquelas doenças, vai ter muito mais chance de superação, certo? Então, a pessoa diminui, o idoso diminui a estatura, vai diminuindo o tamanho do cérebro, né? Eu estou falando do idoso uma idade mais avançada, né? 85, 90, 100 anos, gente, é uma realidade. A gente vai viver 100 anos, já quantos longevos que tem aqui no nosso país, né? E a habilidade cognitiva tende a diminuir, né? As demências são mais oportunas por conta dessa vulnerabilidade desse organismo frágil. Que mais? Problemas cardiovasculares, que é o que eu falei dos AVCs, as transmutações genéticas, que são os cânceres, são todos acometimentos muito em potencial na velhice, né? Na vida adulta, idosa, vamos dizer assim, acima dos 60. E aqueles que, não preciso nem falar, né? Agora vamos para os mandamentos aqui, que nem ele está perguntando, no caso da demência nos idosos. Então, gente, para evitar a demência, é importante estar em novos aprendizados sempre. Quaisquer
tratado de envelhecência, de cuidados paliativos, de terceira idade, novos aprendizados, novas conexões mentais. Hoje em dia, antigamente pensava que os neurônios morriam. Não, tem a plasticidade. Então os caminhos neuronais abrem novos caminhos. Tem uma certa lentidão? Tem, mas se você pratica novos aprendizados, você abre novas conexões. Então, para evitar a demência, então vamos lá. Fazer a prática do exercício, os mandamentos, né? Os mandamentos da longevidade com qualidade de vida, né? Do viver, né? Viver em plenitude. Viver em plenitude é individual, né? Por isso que é interessante trazer isso para a consciência. Segundo, tem uma dieta rica, né? Rica mesmo, né? Em frutas, proteínas no sentido, não precisa ser necessariamente de carne, mas de grãos. Evitar o álcool e o cigarro, não preciso nem falar nisso aí, né? Porque isso é uma catástrofe. Então a pessoa que está na meia idade, com 50 anos, já tem que ir maneirando. Isso é de sabedoria, né? A questão do álcool, né? Saiba lidar com estresse. Saber lidar com estresse, porque tem muitas coisas, por exemplo, a depressão é uma realidade na velhice, né? E é muito forte, porque a pessoa se sente solitária, a pessoa se sente sozinha, não aceita muito as questões dela. Por mais que você faça plástica, estica aqui, que estica ali, vai chegar uma hora que não dá, o corpo não vai acompanhar, né? Então a gente tem que ter consciência disso, né? A impermanência, a mudança do outro processo. Então, nos mandamentos, vamos avançando aqui nos mandamentos, né? Que a gente falou do contato com a natureza, que é uma das maneiras de você enfrentar o estresse. Então, mexer nas plantas, ter uma horta e ter um animalzinho de estimação, isso evita o estresse, né? Isso é muito importante. Isso é um dos mandamentos para a gente ter longevidade, é o controle do estresse. A prática da meditação, lá vem eu com a meditação, mas ela é importante, você serenar o teu corpo, né, tua mente. O sono restaurador, que eu já tive aqui, falei da importância do sono. Gente, quando você avança na idade, a tendência natural de diminuir as horas do sono, infelizmente, né? Então a gente tem que habituar o nosso cérebro a dormir um sono restaurador, mesmo que ele seja um curto período, porque é natural que se reduza, ele seja restaurador, ou seja, você acorde animado, com ânimo, né? Exercitar a memória, né? Com novos cursos, fazendo uma palavra cruzada, tendo conexões de novos aprendizados, isso é muito importante para evitar as demências, né, que ele está perguntando aqui. Outra coisa ter uma vida social. É muito importante, num dos mandamentos, ter uma vida social. Por quê? Porque as conexões com as pessoas, as relações interpessoais, é o que torna as pessoas mais felizes. O ser humano não é uma ilha, não dá para ficar sozinho. Né? Então você precisa de conexões com as pessoas, isso faz um sentido para você, das relações, cultivar amizades, não só bons laços familiares, gente, isso é importante, porque às vezes a família nessa fase, ela se distancia um pouco, né? Então você precisa ter bons amigos mesmo, uma rede social de apoio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cultivar boas memórias. A boa memória, gente, faz parte da história de vida da pessoa. Mas às vezes o idoso fica só lembrando de coisas ruins. Começa a ter boas memórias, de lembrar coisas boas, né? Isso é fundamental. Um outro do tratado, né, desse mandamento aí da longevidade, é o desenvolvimento da espiritualidade. A espiritualidade aqui eu não digo de religiosidade, sabe? Eu digo de espiritualidade, de você
ter esperança, ter uma fé dentro do seu potencial, mesmo que você não realize mais muitas coisas, que você tenha dificuldade de seguir, mas você tenha esperança de que uma vida não foi em vão. E aí entra aí o sentido da vida, né? A pessoa tem que desenvolver esse sentido da vida, olhar para trás e falar, eu faria tudo de novo. Né? Algumas coisas vai se arrepender, os erros fazem parte da experiência de vida, mas cultivar as boas memórias e resgatar as coisas boas, isso faz parte de uma longevidade saudável. Cultivar boas amizades, ter uma rede social ampla, o desenvolvimento da espiritualidade está diretamente relacionado com ações de bondade, né? As pessoas ruins envelhecem. Sim, mas ela vai precisar ver que a vida vai ter sentido quando você faz o bem para alguém. Então vai cair. Eu estou falando do processo de envelhecência, né? Você que está aí nos 40, 45, 50, já vai preparando isso para a tua vida. Porque, inclusive, o geriatra é o nome do médico que é especialista, né? Na terceira idade, na velhice, nas pessoas idosas, né? Mas eles sempre recomendam que a partir dos 40 já comece a procurar um geriatra para você trabalhar essa envelhecência, esse período para a velhice. Isso é muito importante, gente, né? E muitas vezes, né, o geriatra, lá no hospital eu tive a honra de ficar mais de 10 anos coordenando uma rede de proteção à pessoa idosa, e tinha muitas pessoas de várias pessoas do território, pessoal da delegacia do idoso, da promotoria, das UBS. A gente fazia reuniões todo mês, trazendo palestra, capacitação, de um olhar para isso, né? O centro de referência da pessoa idosa, e era muito importante essas atividades, e eu encontrava pessoas que eram totalmente, sabe, participativa, fazia fazia oficina de memória, fazia dança, fazia bingo, participava. Gente, isso é que traz a longevidade, né? Cultivar também o bom humor, porque ninguém merece cuidar de pessoa mal-humorada, que fica ranzinza. Aí vai os netos na tua casa, você reclama que os netos subiu no sofá, comeu, não abriu panela, não deixou, não limpou a mesa. Para de ser ranzinza, né? Eu acho que você tem que se posicionar, pontuar, mas às vezes a pessoa tem que ser mais leve. O idoso, por natureza, tem que ser mais leve, porque já viveu muita carga, né? Então ri um pouquinho, tem um pouco mais de humor. Trabalhar o humor é fundamental na pessoa, porque uma das maiores preocupações que as pessoas têm é dar trabalho. Não quero dar trabalho, mas vai dar trabalho, de 1 em 10 que tem uma morte súbita. Os outros dão trabalho, os outros vão ficar com dificuldade de ir no banheiro, dificuldade. Vai dar trabalho, e você vai ter que ser uma pessoa doce para as pessoas gostarem de cuidar de você, né? Geralmente a família, né? Quando tem a família, mas muitos deixam em instituições asilares. Mas, poxa, se você tem isso, né? A pessoa não envelhece do dia para a noite. E eu não tenho nada contra colocar em instituição asilar, nada disso. Mas assim, vai visitar. Se a pessoa foi uma pessoa importante para essa pessoa, porque isso a gente se constrói durante a vida, ela vai receber visita. Agora, pela nossa experiência lá no hospital, as pessoas deixam o idoso ali, não voltam, não buscam, dá um trabalho. E as condições também, né, às vezes sociais, financeiras, econômicas, é muito difícil. E nessa idade, construir essa autonomia, desde o início, ela é importante para prevalecer os desejos da pessoa idosa. Porque chega uma hora que você não tem mais nem o desejo de desejar, nem a competência de ter
os seus desejos realizados, né? Fica à mercê da vontade do outro. Então, tem muita violência econômica, que os filhos pegam a pensão dos idosos, isso é uma verdade, uma realidade social aqui no país. Isso é um alerta mesmo, né? Então, o que eu quero trazer aqui não é trazer, nossa, mas esse tema é um tema tétrico. Não, é importante falar disso, para você desenvolver qual o teu sentido na tua vida, se preparar, o que você quer quando você atravessar aquele deserto que a doutora Ana Cláudia fala com muita propriedade, né? Nós vamos atravessar o deserto, se tudo der certo, se nós não morrermos antes. Espero, Deus queira que a gente atravesse, mas com leveza, com carinho, com gratidão pela vida que pulsa em nós. Envelhecer, gente, faz parte da vida, né? E eu não estou romantizando isso não, porque eu sei que é difícil, não é fácil, mas é o jogo. Para estar aqui nesse planeta, o jogo é esse, vir e ir. Uma hora iremos, mas que seja com qualidade, que seja com funcionalidade, que tenha um sentido a tua existência. É nesse aspecto que é importante a gente trazer a consciência, porque a gente não está aqui de férias, né? A gente veio para ser feliz, mas é um grande aprendizado, é um grande desafio. Estar aqui, estar nesse mundo fenomênico é muito desafiador. Então, se a gente tiver, né, se é para envelhecer, e envelhecer é inevitável, que a gente possa trilhar esse caminho com mais ternura, com mais carinho, com mais, sabe, leveza. Eu não cuidei da minha diabetes, eu fumei até os 80. Pô, aí não vai ter jeito, né, gente? Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar das questões, porque é aquilo que eu falei, nós viveremos mais, mas não necessariamente totalmente saudável e funcional. Nós seremos vulneráveis às doenças. É isso, e sabendo dessa condição, vamos nos preparar para que tenha pelo menos impacto as doenças quando elas porventura aparecer, né? Fazer a visita ali que não quer calar. Que tudo é um aprendizado nessa vida. Então, quando a gente tem um olhar diferente, né? Uma elevação na maneira de ver a vida, é isso que a gente espera que a maturidade da existência promova, né? Mas não ficar com ressentimento, ressequido, rabugento, que às vezes né? As pessoas, os idosos fica com muita maneirice, né? Com muitos trejeitos, né? Faz parte daquela idade mental, né? Fica com birra, com marra, não conversa, não fala de sentimento, acha que os outros têm bola de cristal. Vamos ser mais leves, vamos fazer mais conexões com as pessoas. Sentiu saudades, liga. Oi, quando é que você vai vir ver a avó? Liga. Não fica cobrando, não fica, né? Atravesse o teu deserto, mas ninguém é obrigado a nada. Mas, sabe, saiba ser doce, saiba ser gentil, saiba ser amoroso. É uma oportunidade da gente desenvolver isso em nós, né? E cada um, lógico, que tem a sua sequência nessa trajetória da vida, cada um tem o seu destino, né? Isso é uma visão pessoal que eu tenho da vida, mas eu tenho certeza que se você tiver contato com uma pessoa idosa e souber ouvi-la, você vai ver o quanto que ela tem de experiência. Deixa ela repetir o que ela fala, deixa, né, se a demência não chegou, se ela não está agravada com Alzheimer, que é uma doença difícil, muito difícil, e geralmente as pessoas com Alzheimer, quem cuida são outras pessoas já idosas que também adoecem, que precisam de carinho, de cuidado. Isso é muito importante falar. A gente está lidando com um novo paradigma da nossa sociedade, o envelhecimento, né? E a gente precisa envelhecer saudável, aceitar ajuda sim,
deixar o orgulho do lado e falar, olha, eu aceito, eu vou, eu quero. Então, é isso, participe disso. Então, que a gente possa voltar para essas reflexões internas, respirando profundamente, voltando para dentro, sem medo de entrar nessa caverna aí dentro, dos traumas, das experiências marcantes. Falar, tá tudo certo como tem que ser, tudo vai ser mais ameno daqui para frente, né? Colocar a fé no poder da tua centelha divina que aí brota, sabe? Ter a esperança de que tudo passa. É nesse sentido que a gente traz luz à nossa consciência e faz essas mudanças que são necessárias, né? Que a gente possa ter essa reflexão e que a gente, quando encontrar um idoso, saiba ter paciência, porque nós seremos também idosos. Que a gente tenha a escuta qualificada para eles, deixa eles repetirem, sabe? É uma experiência muito grande. Eu tive a oportunidade de conviver com a minha sogra, que faleceu, né? Fez 1 ano. Ela chegou aos 97 anos, lúcida, com uma energia, com uma sabedoria que eu honro toda a sua ancestralidade, a ancestralidade também que trouxe, né, o pai dos meus filhos, o meu marido. Então é nesse sentido que a gente tem que valorizar, falar, puxa, que bênção, né? E não é transtorno nenhum, não é um tormento nenhum, né? A minha mãe já era diferente, minha mãe não queria dar trabalho. Uma vez ela fez uma cirurgia na perna, não, deixa que eu me viro, ela morava sozinha. Falei, que orgulhosa danada, né? Mas ela não queria dar trabalho, era de um outro tipo, né? A idade psicológica dela era esse. Ela não queria dar trabalho e ela foi uma daquela que eu falei que tem a morte súbita, 1 em 10, quer dizer, é muito difícil, né? Não amarrar uma doença, né? Ou ter as complicações da envelhecência mais longa. Ela morreu subitamente, sem a gente esperar, uma morte linda. Então isso a gente, né, são as experiências que a vida nos traz, que fala, nossa, que ela morreu do jeito que ela queria, né, sem dar trabalho. E não deu, deixou saudade. Então, viva de maneira que não seja que você deixe saudades para as pessoas, deixe boas lembranças para as pessoas e não deixe alívio. Ai, foi um alívio a pessoa desencarnar. Calma lá, né, gente? Então é isso, gente. Então, é isso que eu quero trazer essa para reflexão, trazer para nossa consciência. Se tudo correr bem, eu e você envelheceremos se a morte não nos pegar na curva. E é isso, meus amores, um beijo para vocês, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, sempre trazendo aqui algum artigo, alguma mensagem, algum tema que eu tenho certeza que agrega, que conecta a nossa alma. Nós somos seres de conexão e é isso que eu primo, é isso que eu desejo. Um beijo, até mais.